Você se preocupa demais com a opinião dos outros? Quando você quer fazer alguma coisa, como por exemplo, eu tenho medo de dirigir, porque só de pensar em imaginar alguém me criticando, eu fazendo alguma manobra errada e alguém rindo de mim, eu passando vergonha, as pessoas me criticando, eu já fico apavorada só de pensar nisso. Ou então, só de me imaginar errando, eu mesma sou meu maior carrasco. Eu detesto errar. Eu, quando imagino que eu tô fazendo uma coisa errada, eu fico com vergonha até de mim mesma. Não precisa nem ninguém me punir. Eu mesma vou lá e me puno. Isso acontece com você? Tem um alerta para te fazer. Isso pode estar socando, cravando, impregnando ainda mais o seu medo. Isso pode estar te afastando cada vez mais do seu objetivo. Se preocupar demais com a opinião dos outros, ou mesmo com a sua crítica interior, é um dos grandes erros que as pessoas cometem que as impedem de atingir seus objetivos. Quer saber como se livrar disso? Quer saber como parar de dar tanta importância para o que as pessoas pensam e deixar de lado aquilo que é importante para você? Quer parar de se sabotar tanto, pensando se vão rir de você, te julgar e finalmente colocar todo o teu foco, a tua energia naquilo que é importante para você? Então fica comigo. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística, eu sou a criadora do método Mulher no Volante, que faz com que as mulheres percam medo de dirigir, do método Palavra-Chave, que faz com que as pessoas percam medo de falar em público. Sou especialista em vencer medos, em atingir metas, em conseguir os melhores resultados, através dos próprios recursos internos, tendo como fundamento a inteligência emocional e as técnicas de programação neurolinguística, PNL. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, ative esse sininho aqui. É muito importante para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo como esse que possa fazer a diferença na tua vida. Esse conteúdo eu tenho certeza, ele é tão rico, ele é tão precioso que é como se fosse uma pérola, que se você juntar, souber usar, vai virar uma grande joia na tua vida e vai provocar uma transformação. Vai tirar você de um lugar onde você não conseguia sair e vai te levar para um lugar onde realmente você deseja chegar e merece e pode. Desde já eu também te peço, deixa já sua curtida. Isso me ajuda a subir esse vídeo. O algoritmo entende que ele é importante, que você está gostando, e eu fico cada vez mais motivada a trazer conteúdos assim para você. Combinado? Então vamos lá, vamos à resposta. Como parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros e focar no que realmente importa para você? Vamos lá. Olha só, sabe quando você liga um GPS? Por exemplo, você está na sua casa e você quer chegar numa cidade vizinha para visitar uma pessoa. Só que você não sabe como chegar lá. Você vai pedir o endereço dessa pessoa completo. Rua, número, bairro, cidade. E vai colocá-lo no GPS, não é assim? E aí não é suficiente. Não é. Você precisa, para o GPS te levar e calcular a melhor rota, vai precisar que você coloque o lugar onde você está. Certo? Se você não disser onde você está, ele não te diz onde você vai chegar. Às vezes você quer calcular, por exemplo, às vezes quando, antes da pandemia, a gente pedia um Uber para buscar minha mãe da casa dela e levar na casa de um de nós, de um neto, para ela não, porque alguém não podia buscar, e para ela não ir de transporte, enfim. Público, a gente encomendava Uber. O que a gente fazia? Eu tô na minha casa, minha filha tá na casa dela, minha irmã tá na casa dela, meu irmão na casa dele. A gente quer que o Uber vá buscar a minha mãe, o que a gente faz? A gente coloca o endereço de onde nós estamos e o endereço de onde ela está, para o Uber chegar. Porque se eu fizer o contrário, não vai chegar. Bom, vocês vão entender o que eu quero dizer. Se você tem um objetivo, eu vou pegar aqui o medo de dirigir, que é uma das áreas da minha atuação. Se você tem como objetivo vencer o medo de dirigir, se você tem como objetivo vencer o medo de dirigir, esse é o seu destino, esse é o lugar onde você quer chegar. Qual é o lugar que você está? O lugar que eu estou é um lugar de quem é habilitada, mas tem medo de dirigir. Esse é o lugar que eu estou. O lugar que eu quero chegar é dirigir com confiança, com liberdade. Até aí tudo bem? Tá acompanhando meu raciocínio? Então vamos embora. Você programou então o seu GPS para onde você quer chegar e onde você está. Agora o GPS calcula a rota. Você vai pegar na sua consciência porque todas as respostas estão aí dentro. Bom, para eu chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no método Mulher no Volante, eu vou
fazer o método rigorosamente, vou fazer tudo que está proposto, eu vou, quando chegar, porque no início do método eu vou aplicando as técnicas. Primeiro os fundamentos, a metodologia, depois as técnicas, eu ensino como fazer, depois eu aplico, porque eu quero que, além da pessoa ser beneficiada, eu quero que ela use depois as técnicas em outras áreas da vida, porque isso melhora a vida como um todo. Depois eu aplico as técnicas. E no final do método, eu oriento como você vai fazer o seu plano de metas, de treinos, para você conseguir pegar a excelência, porque treinar e praticar são fundamentais para ter excelência. Você só consegue ficar excelente quando você treina e pratica. Mas não adianta treinar e praticar se você tem um medo te bloqueando. Por isso é importante primeiro entrar no método Mulher no Volante. Bom, você fez lá, sua consciência te deu a rota. Você entrou no método, você vai seguir passo a passo, você vai cumprir rigorosamente, você vai estabelecer o horário que você vai fazer, assistir os vídeos, que você vai fazer os treinos, você vai aplicar as técnicas. Ok. Aí, essa é a tua meta, esse é o teu plano, essa é a tua rota. De repente, no meio do caminho, você percebe que na hora que você for treinar, tem alguém do teu lado, pode ser o teu carona, ou pode ser alguém na rua, um vizinho, alguém que tá olhando, ai, se eu não vou treinar porque se eu errar, ele vai rir de mim, ou então a pessoa que tá no banco do carona me acompanhando vai me criticar, eu não gosto de ser julgada, mesmo que não fale nada, vai ficar me olhando cara feia, sem paciência, as pessoas me desestimulam, riem de mim, eu passo vergonha, eu fico me sentindo ridículo. Esse tipo de pensamento vem na tua cabeça, ferrou. Por quê? Você tirou o foco da tua meta e da tua rota. Aí você desviou a sua atenção. Aí você não consegue mais focar onde você quer chegar. É como se você... O GPS, ele até te dá algumas rotas alternativas. Uma que para chegar mais rápido, uma com menos trânsito, uma com menos sinal, uma com rodovia, outra sem rodovia. Você escolhe a que melhor te atende. Você escolheu fazer o método Mulher no Volante. Aquela é a tua rota. Só que se tem uma hora que eu falo para você fazer um treino só na sua rua, mas você tá com vergonha do teu vizinho ou daquela pessoa, o que que acontece? Você tirou o foco do que eu falei, você alterou a rota e colocou o seu foco na opinião dos outros. Aí a opinião dos outros passa a ser algo que está te distraindo. Existe atrair e existe distrair. O método Mulher no Volante te atrai para o teu destino. Dirigir com confiança, com liberdade. A opinião das pessoas te distrai. Tira o foco, tira a atenção e você se perde. É como se você se distraísse com o GPS e aí você se perde. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava perto de uma comunidade e aí o GPS me colocou quase que lá dentro. Quer dizer, cheguei a entrar, graças a Deus correu tudo bem. Então, tem que ter cuidado, porque em algumas comunidades, lugar de gente maravilhosa, de gente muito boa, mas tem algumas regras de traficantes que se entra um estranho, eles ficam incomodados. Então, a gente precisa também saber como funcionam as coisas. Bem, o que eu quero dizer? Se você sabe que o seu objetivo é dirigir com confiança, se você traçou a rota para chegar lá, através do método Mulher no Volante, no método Mulher no Volante não diz que você tem que se preocupar com a atenção das pessoas, com que é a opinião das pessoas. Você está desviando a rota. Tem tudo para dar errado. Você vai se perder. Isso vai atrasar a sua chegada. Isso vai fazer com que você possa nem chegar. Tá? Tá fazendo sentido? Mas então o que a gente faz, Valéria? Olha, o foco é a atenção que a gente dá para alguma coisa. Existe o foco externo e o foco interno. O foco externo é, por exemplo, eu vou olhar para o meu lado direito. O que eu vejo? Aqui o meu lado direito está espelhado na imagem, tá? Aqui é o meu lado direito. Eu vou olhar aqui para minha mão. O meu foco está na minha mão. Agora eu vou olhar para a mão esquerda. O meu foco está na mão esquerda. Se eu olhar para a mão esquerda aqui, eu não vejo a minha mão direita. Não está na altura do meu foco, da minha visão. A gente consegue ver, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, no máximo em 5 coisas diferentes, na altura da visão. Mas assim já não dá, certo? Então, quando você tá lá focado no seu treinamento, mas você começa a se preocupar com a opinião dos outros, ou com a sua própria crítica sobre você mesmo, sua própria opinião, eu vou errar e tal, você tira a atenção do que você precisava olhar e põe no outro lugar. O foco é como se fosse um músculo que você pode exercitar. Quanto mais você pega peso, mais o músculo cresce, certo? E se você parar de malhar, se você parar de treinar, cria uma memória no teu músculo. E se você voltar a treinar anos depois, o seu músculo lembra de até onde ele já foi e você rapidamente volta a recuperar. Com o foco acontece assim. Você treina, treina, treina. Pode ser que distraia depois. É só você voltar que ele tenha memória.
tá? Então vamos lá, como é que a gente vai treinar esse foco para não prestar atenção na opinião dos outros e colocar no que realmente você precisa? Se o foco é como o músculo que você treina, nosso cérebro, ele é movido à repetição, a hábitos. Por que você tem medo de dirigir? Porque você treinou o seu cérebro durante muitos anos a pensar sempre que dirigir é perigoso, que dirigir é motivo de passar vergonha, que dirigir é motivo de sofrimento, de crítica, de julgamento, que pode provocar um acidente, que dirigir é uma arma, que mulher no volante é perigo constante, que mulher é barbeira. Você pensou em tudo isso. Você treinou o teu cérebro para ter foco nessa opinião que você tem a respeito de dirigir. Eu sou uma medrosa, eu não consigo. Você treinou o teu foco. É um músculo que com a repetição cresce, certo? Agora, você tem como fazer o contrário. Como? Treinando. Algumas alunas minhas do Método Mulher no Volante escreveram lá na plataforma, na área de comentários, que quando elas vão tentar botar o foco na meta, eu vou dirigir com confiança, elas têm dificuldade em acreditar naquilo. É como se elas estivessem se enganando, é como se estivesse artificial. Parece isso porque é como quando você vai para academia fazer musculação. Dói no início, mas se você ficar repetindo todos os dias, daqui a pouco você não sente mais dor. Assim acontece com o foco. Você está treinando o teu cérebro para ter foco. Você está treinando para aquilo que realmente importa. Vou contar uma coisa para vocês entenderem como isso funciona. Para o foco realmente valer, para você realmente conseguir controlar o teu foco, você precisa responder uma grande pergunta. Por quê? Quando você responde essa pergunta, o teu cérebro e convence o teu cérebro de que essa resposta que você vai dar à pergunta é realmente muito importante para você, seu cérebro se convence e vai levar você lá. E ele vai te dar todos os recursos que você precisa, hormônios, tudo, capacidade física, mental, intelectual, espiritual, para você buscar. Ele vai atrair, porque nós somos energia. O que é a fé? É uma energia. O que é você acreditar e te liga a Deus? A energia é te conectar com Deus. O que é o foco? É te conectar com a tua meta. Se você tem dificuldade de colocar o foco, usa o mesmo fundamento que você usa para ter fé, porque vai dar no mesmo. Tá bem? Então, quando você convence o teu inconsciente de que algo é realmente muito importante para a tua vida, e você convence não só pensando, mas sentindo como você vai reagir na própria pele quando alcançar aquilo, seu inconsciente acredita e vai te capacitar para conseguir. Por mais impossível que pareça. É por isso que quando você está diante de uma situação muito difícil, de emergência, você arruma forças onde nem sabe que existia. Eu cheguei a trabalhar em 3 empresas simultaneamente, criando 3 filhos, tendo casa, 2 cachorros, ainda fazia trabalho freelancer. Como? Não sei. Era a força de vontade, de querer, a determinação, que só a força de vontade não enche barriga. A determinação de querer sustentar meus filhos e dar um futuro digno para eles e para mim, e para minha família. Eu, por exemplo, teve uma época que quando, na minha separação, eu fiquei, além de trabalhar como jornalista, eu tinha uma pequena lojinha de frutas. Só que não era eu que cuidava disso, era ele. Mas na separação eu tive que me virar com aquilo. E aí o meu pai assumiu, meu pai já estava aposentado, ele assumiu para mim, porque eu não tinha tempo, porque tinha que trabalhar como jornalista. O que eu fiz? Só que meu pai não tinha como me comprar as frutas e legumes para abastecer a lojinha. Eu acordava 3h30 da manhã. Na época, o carro que nós tínhamos era um Gol, aquele Gol velho, aquele Gol quadrado. Eu rebatia todos os bancos, ficava só com o banco do motorista, o resto tudo baixado. Ia 4 horas da manhã pro Ceasa do Rio de Janeiro. Eu tinha que atravessar 2 cidades para chegar lá. Chegava lá no meio da madrugada, sem saber como negociar, como comprar, com medo de ser passada a perna, com medo da violência, com medo de ser enganada, com medo de tudo. Tudo. Mas eu fui com coragem porque eu tinha um motivo, eu tinha um porquê. Eu precisava daquilo para sustentar minha família. E aí eu aprendi a comprar as frutas, negociar, escolher o que vale a pena, se era muito madura, muito verde, se era mais barato comprar em quantidade, comprar menos, qual era a fruta da época, qual que tinha mais saída. Eu fui aprendendo na marra. Eu gostava? Não. Mas eu precisava. E aí, um belo dia, quando eu tava voltando para casa, atravessando a ponte Rio-Niterói, a Polícia Rodoviária Federal me para no meio da rodovia, me pede as notas fiscais, me pede a documentação. Eu não tinha nada, eu nem sabia que eu tinha que ter. Porque aquilo estava no meio de um momento dificílimo da minha vida. E o guarda falou, preciso das notas para provar que você está fazendo um negócio legal. Aí eu olhei para ele e falei, seu guarda, a única coisa que eu posso te provar é o meu desespero de mãe, sozinha, com 3 filhos que precisa levar comida para casa. Isso aqui vai garantir o sustento deles. Eu estou começando essa situação agora, eu nem sabia o que era necessário. Eu caí de paraquedas nisso.
Mas eu digo pro senhor, a única nota que eu posso te dar é do meu desespero. E ele se comoveu comigo. E não me multou e me orientou o que eu precisava fazer da próxima vez. Eu busquei informação e tal. Mas eu quero te dizer que no dia seguinte, lá fui eu de novo enfrentar tudo. O medo de novo. E não tinha dado tempo de providenciar. Mas eu tinha que ir porque eu tinha uma causa. E era uma causa legítima. Só que aí aos poucos eu fui conseguindo legalizar as coisas e ficou tudo bem. É pra fazer as coisas ilegais? Não. Eu precisava ter feito a coisa certa. Mas eu era um desespero em que eu fiz o que eu parecia mais honesto e digno. Eu quero te dizer que eu só fiz isso sem gostar, com todos os medos, porque eu tinha uma causa. Eu precisava sustentar meus filhos, porque eu estava sozinha com 3 filhos. Quando nós temos uma causa, a gente arruma forças onde não sabe que tem. E aí, quando eu chegava na loja, era uma rua muito movimentada. Meu pai chegava muito cedo lá para separar uma vaguinha de carro, para eu poder parar o carro, para a gente tirar, né, descarregar o carro. Eu tinha que descarregar, ajudar a arrumar tudo para poder ir para o trabalho ainda. Porque nessa época eu ainda ia para o jornal. Só que lá era uma rua muito movimentada, quase não tinha vaga para parar, era muito difícil. Meu pai chegava cedo, ficava lá marcando, ele não podia botar nada ali para marcar, e ficava ele mesmo parado, coitado. Até eu chegar, né, é uma época que não tinha celular pra gente se comunicar. E eu chegava muitas vezes com o carro lotado de caixa até o teto, tendo que estacionar numa vaga minúscula. E o gol era comprido. Às vezes, meu pai ficava me orientando e tudo, mas ficavam algumas pessoas, principalmente uns homens idiotas que ficavam num bar que tinha ali perto, parecia que ficavam torcendo para eu não conseguir estacionar. A impressão que dava é que eles ficavam de camarote, querendo assistir um espetáculo para ver o meu fracasso. Eu falei assim, eu tenho 2 opções. Focar na opinião deles, ou focar que eu preciso descarregar essas frutas e legumes. O meu pai já está cansado de estar aqui esperando. Eu preciso para o meu trabalho. Eu preciso vender essas frutas para poder levar dinheiro para casa. Porque só o que eu recebia no jornal não era suficiente, porque eu tinha 3 filhos para criar sozinha. Eu tinha direito de escolher o foco. Foi fácil? Não, mas eu falei, eles não estão na minha rota. Na época eu não entendia nada de PNL, mas já era minha intuição. Eu não vou prestar atenção neles, eles não têm o que fazer, estão ali à toa, só querendo atrapalhar quem está lutando. Eu vou focar no que realmente importa. E eu fiz a primeira vez, foi difícil, foram várias tentativas, porque as caixas até me impediam de ter uma visão privilegiada. A primeira vez foi muito difícil, a segunda vez foi difícil, a terceira vez, depois da 4ª vez eu já estava fazendo. Quando eu fui ver, fazia aquilo tranquilamente. E se eles riam ou não riam, eu já não estava mais importando. Eu não estava me importando. Eu me importo com a opinião do meu pai, eu me importava, que meu pai já se foi há 20 anos. Eu me importo com a opinião dos meus filhos, da minha mãe, mas não a ponto de tirar do meu foco. Quando eu resolvi morar na Europa, a minha mãe, coitada, ficou desesperada. Eu sou a filha mais velha. E ela achava assim, nunca mais vou te ver, vou morrer sem te ver, você não gosta de mim. Ela fez um terror. Mas eu sabia o que eu queria, eu sabia a importância daquilo para minha vida, para a vida dos meus filhos. Eu sabia que eu não estava fazendo nada de mal a ela, e eu com muita responsabilidade falei, mãe, eu não vou te desamparar, a gente não vai ficar longe. E eu me mudei, e todos os dias a gente se fala. Ela já veio ficar comigo 3 meses, só não fui para lá, ela só não veio de novo esse ano, porque por causa da pandemia, eu já fui lá várias vezes, meus filhos estão sempre com ela, a gente se fala toda hora. E ela hoje diz, eu sei que aí é o melhor para você, e eu quero a sua felicidade, você tem que realmente ficar aí. Então, ela mudou, eu não deixei a opinião dela tirar o meu foco. Eu fui mais forte, até do que isso, porque eu tinha responsabilidade. Eu não estava fazendo nada para desrespeitar ninguém. Eu compensei, eu provei a ela que estava tudo bem. Entende que o foco é você colocar numa ordem de hierarquia na tua mente o que é mais importante para você? Você tem que colocar primeiro por que você tem que fazer o que você vai fazer? Por que você tem que fazer o método Mulher no Volante? Por que você tem que cumprir tudo que está ali direitinho? Porque é importante para você dirigir, porque vai te dar liberdade, porque vai te dar poder, porque vai te dar condições de dar uma vida melhor para seus filhos, de dar mais assistência para seus pais, de melhorar seus relacionamentos, de você se sentir mais empoderada, mais forte, de conciliar melhor o trabalho com família, de poder ter lazer, de poder se sentir uma mulher melhor, evoluir, transcender. Quando você pensa no seu objetivo, e aí quando você presta atenção na opinião de alguém, isso está de acordo com a minha meta, com o meu destino? Não, tira. Preste atenção no que eu vou te falar. Steve Jobs dizia, foco é saber dizer não. Mais importante do que dizer sim é saber dizer não. Quando você responde essa pergunta, por que você tem que vencer o seu medo de dirigir?
Por que você tem que conquistar essa confiança? Ficou bem claro. E você se emociona com essa resposta a ponto de dizer pro seu cérebro, isso é importante para mim, pelos meus filhos, por mim, pela minha família, é importante para mim. E se emociona com isso e acredita nisso. Aí você pergunta, a opinião dessa pessoa me ajuda a chegar nisso? Não. Então, foco aqui. O foco é uma coisa que a partir do momento que você colocou, nunca mais você perde? Não, é o contrário, você tem que se policiar. Isso é até bíblico, né? Tem trechos da Bíblia que Jesus fala nas parábolas para colocar a lanterna, para colocar sempre a lanterna no alto, para não se distrair. Até no Pai Nosso fala isso, né? No final diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que é cair em tentação? É perder o foco. Quando a gente perde o foco, o que acontece? A gente se entra no mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, se eu não cair na tentação, eu vou pro bem. Mas se eu cair na tentação, vai ser mal para mim. Já pararam para analisar isso? Isso significa, tenha foco. Porque se você se distrair, vai ser mal para você. A opinião das pessoas não enche a sua barriga. A opinião das pessoas, não, quando você estiver no sufoco, ninguém vai te dar o seu ombro para você chorar. O ombro dela para você chorar. Quando você estiver na dificuldade, ninguém vai largar o que está fazendo para socorrer você. Você é responsável pela tua felicidade, pelo teu sucesso, pela tua meta, não as pessoas. As pessoas vão falar mal de você, você agindo certo, você agindo errado. Não importa o que você faça, sempre vão falar mal de você. Não se importa com isso. A opinião das pessoas é distração. Você tem que se ligar no que atrai você para o seu foco. Então, como você faz isso? Através da sua consciência. Responda, por que eu tenho que chegar nesse destino que o meu GPS mental me traçou? É por tudo de bom que é. E faça uma lista e leia várias vezes essa lista, para você não se esquecer. Quando vier uma distração, isso me atrai para esse destino? Não. Então, viro para cá. Se você trouxer para a consciência, você consegue fazer isso. Se você trouxer, eu poderia lá na época lá do minha lojinha de frutos, falar, não, isso aqui não tem a ver com o meu trabalho, isso aqui não tem a ver com... Eu podia pensar em tudo. Não, meu destino era botar aquela loja para funcionar, porque aquilo ali representava meu sustento. Quando você traz para o nível da consciência, você consegue. Sabe quem que não consegue controlar o foco? Quem é criança. A criança, ela deixa só o inconsciente falar mais alto. Até os 7 anos de idade, o inconsciente predomina. Aí é o lado criança, que não tem juízo. Que pode correr no meio de uma rodovia movimentada atrás de uma pipa, atrás de um pombinho, e ser atropelado, mas não tem juízo. Porque o foco está no pombinho, mas não no que realmente importa. Mas tem medo de bicho-papão, tem medo da cuca, tem medo da loura do banheiro. O foco da criança, ele é infantil, ele é imaturo. Quando você, aí depois dos 7 anos de idade, muda, o inconsciente passa, sai da hierarquia, sai do topo e é o consciente, a consciência que sobe e que passa a mandar. Você é adulto. Agora está na hora de, quando vier um pensamento imaturo, infantil, você fala, não, eu sou adulta, desce, quem vai comandar é o meu consciente. No meu consciente, a determinação é essa. Como que você sabe que um pensamento é imaturo? Quando ele não está de acordo com a tua meta. Sua meta ao entrar no Mulher no Volante é perder o medo de dirigir. Olhar para a opinião das pessoas é importante para atingir o medo de dirigir? Não. Então, virar o foco. Quantas vezes for necessário. Vai chegar uma hora que, de tanto você treinar isso conscientemente, vai virar automático. Hoje, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam. Eu tô aí porque minha família pensa. Mas não a ponto de não fazer as coisas que eu, no nível da consciência, com responsabilidade, julguei que são importantes para a minha vida e a vida das pessoas. Fez sentido para você? Se ficou alguma dúvida, me pergunta. Lembre-se disso. Para você saber como direcionar o seu foco, pergunte por quê. Por que você tem que chegar onde você quer chegar? E essa resposta tem que ser muito convincente. Vai escrevendo várias vezes no papel até você chegar àquela resposta que realmente te emocione, para você ler e chorar. Chorar de emoção ao ler. Tem que ser convincente dessa forma. Aí você traça uma rota, como se fosse um GPS. Hoje onde estou? Tenho medo de dirigir. Onde eu quero chegar? Confiança para dirigir. Qual a rota? Eu entrei no método Mulher no Volante, eu tenho que fazer pelo menos uma vez por dia uma aula. Eu tenho que seguir o que ela falou na sequência, eu não vou alterar. Eu tenho que fazer os treinos conforme ela falou. Ok. Ela falou aqui na rota, no método, tá dizendo que é para preocupar com a opinião dos outros? Não. Então, muda. De tanto você fazer isso, é como um movimento repetitivo que vai criar um músculo, daqui a pouco passa a ser natural.
Quando você estiver dentro do carro e tiver uma pessoa na rua que você tá com medo de errar e ela julgar você, você vai falar, isso atrai para o meu objetivo? Não, então muda o foco. O problema é quando essa pessoa é quem tá no seu carona. Aí você tem algumas alternativas. Por isso que no método Mulher no Volante eu fiz assim, você primeiro vai fazer percursos muito pequenos. Eu começo com mini metas. Só num trecho em que você se sinta segura para fazer. Na tua rua, por exemplo. Você não precisa nem tirar da garagem se for difícil no início. Só na sua rua. Aí depois eu vou aumentando, aumentando, aumentando para ver se você consegue fazer sozinha. Mas se não conseguiu fazer sozinha, precisa. Se a pessoa que está do teu lado atrapalha mais do que ajuda, não por má fé, mas porque não tem didática, não tem sabedoria para te ajudar, atrapalha mais do que ajuda, aí você pensa até na possibilidade de um treino particular. Ou uma amiga. Porque você já sabe dirigir, você só precisa relembrar. Assiste umas aulas pela internet, assiste, preste atenção em quem dirige para relembrar, vai fazendo perguntas. Na maioria das vezes não precisa nem de alguém do lado. Porque o trecho que você vai fazer pequeno vai para uma rua deserta no fim de semana e vai fazendo um treino até você ficar segura. E só parte para uma próxima etapa quando você cumprir aquela bem feito. Fez sentido para você? Alguma dúvida? Me pergunte. Importante é que você exercite o músculo do seu foco. Lembre-se, foco é saber dizer não. Diga não para tudo que não te leve para o teu objetivo. Importante é que você chegue no seu destino. E quando alguma coisa estiver ali te distraindo, você pergunta, isso atrai ou distrai? Isso me leva mais perto do meu objetivo ou não? Não? Então, vira para o seu destino. Como traçar a rota? Sua consciência te diz. Eu quero chegar rápido à possibilidade de confiança. Qual o caminho mais rápido? Onde eu estou? Estou com medo. Eu estou numa situação de que até hoje eu não consegui. Sozinha. Então eu preciso de ajuda. Por isso eu entrei no método Mulher no Volante. Porque sozinha eu já vi que eu não consegui. E ninguém consegue resultados novos fazendo sempre a mesma coisa. Não é? Eu preciso de ajuda. E ajuda não pode ser de qualquer um. Porque botar a pessoa errada do lado atrapalha às vezes mais do que ajuda. Então eu vou buscar ajuda profissional. Porque se a gente busca ajuda com a pessoa errada, pode traumatizar ainda mais. Você traça a sua rota, cumpre a tua rota. Cumpre milimetricamente a tua rota. Sempre que tiver uma distração, volta, volta. Lembre-se, para você fazer tudo isso, você pergunta, por quê? Qual o motivo? Por que é tão importante? Faz sentido para você? Então tá bem. Coloca em prática, depois me conta como foi. Foco. Foco é saber dizer não. Se fez sentido para você esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Não esquece de curtir e de compartilhar com alguém. Combinado? Até a próxima.